Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Valdecir Carvalho, do Vibram Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao episódio número 9 da segunda temporada do Vibram Bag. Hoje é dia 2 de abril de 2018 e antes de passar para o nosso convidado, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Algumas coisas que a gente quer compartilhar com vocês aí, para deixar vocês atualizados das coisas que estão acontecendo. Então, boa noite para quem está online, sejam muito bem-vindos. A primeira coisa que eu queria falar é os líderes aqui do Vibram Bag Brasil, vocês pediram, a gente está criando uma página lá no Facebook para vocês poderem entrar em contato com a gente, para discutir alguns temas, os temas dos próximos episódios, dos temas dos episódios que já passaram. Então a gente já criamos a página, só falta terminar de configurar, e acredito que no próximo episódio, na próxima segunda, ela já esteja live, para vocês acessarem, a gente ir conversando por lá. Esse é o primeiro recadinho. Outra coisa que a gente gostaria de falar, eu não sei se alguém deu uma olhada no meu blog, na semana passada eu fiz um post lá, que eu comecei eu criei uma iniciativa para reunir os blogs de TI, principalmente infraestrutura, virtualização, cloud, de escritos em português e em espanhol. Então eu chamei isso aí do Vibram Bag Latam, do Viblogs Latam. Então, quem quiser acessar, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, é homelabor.com.br/viblogs-latam. Lá você vai poder cadastrar o teu site. Eu estou terminando também uma parte que eu vou conseguir, se o seu site ou o teu blog ele tiver RSS, eu vou conseguir baixar os teus posts e ir publicando num blog específico. Então é mais um jeito legal de divulgar o conteúdo e a gente conseguir juntar todo mundo que escreve aí em português e espanhol, que gera conteúdo diferente de inglês, porque a gente sabe que conteúdo de inglês tem bastante coisa por aí, mas em português e espanhol tem muito pouco. Então é mais uma iniciativa aí para a comunidade. Um outro recadinho é que o pessoal lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eles iniciaram mais um capítulo do VMUG, então a gente vai ter mais um VMUG aqui no Brasil, se juntando ao de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Agora a gente tem em Porto Alegre, é o quinto VMUG, o capítulo do VMUG aqui no Brasil. Então quem for de Porto Alegre e quem for do Rio Grande do Sul, a primeira reunião deles vai ser no dia 10 de abril, semana que vem, às 7 da noite. Eu vou deixar a descrição também no link desse vídeo. Então, se você for aí de Porto Alegre, não perca a chance de participar do VMUG, é um evento bem legal. As pessoas que comandam o VMUG, as pessoas que estão à frente do VMUG, lá os VMUG Leaders, lá de Porto Alegre, é o Eric Filippini, que é da Dell EMC, o Ricardo Paz, que é do Banrisul, e tem o Bronzatti, que é da VMware. Então, quem for da região aí, vai lá participar, prestigiar, porque o pessoal tem um trabalho danado para fazer os eventos, e é sempre bom que vocês aí prestigiem. Mais um evento que vai acontecer essa semana, no dia 6 e 7 de abril, é o evento MVP Conference, que vai ser em São Paulo. Tem um site aqui, mvpconf.com.br, lá tem todas as informações, quem vai participar, tem as trilhas. É um evento de 2 dias, bem bacana. Eu devo estar por lá, cobrindo pro Homelabor e pro Vibram Bag. E para quem for aqui de São Paulo, um evento que vale muito a pena participar. Também vou deixar o link aqui na descrição. E para terminar, lembrando que a gente está no Twitter, que é o twitter.com/VibramBagBrasil, @VibramBagBrasil, e também lá no YouTube, que é youtube.com/VibramBagBrasil. Então, se você estiver no Twitter, no YouTube, segue a gente lá,
assina o nosso canal, comenta nos vídeos. Como eu já disse, esse vídeo está sendo transmitido, esse vídeo que a gente está fazendo agora está sendo transmitido online e é ao vivo, né? Mas daqui alguns dias a gente já publica lá no canal e tem todos os outros vídeos publicados desde que a gente começou no final do ano passado. Então, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está ao vivo, acompanhando a gente aí. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre a palestra, é só escrever no chat, na parte de questões ali, do lado do menuzinho, que eu paro o Heitor e ele responde a pergunta e a gente vai tocando. Então agora eu vou deixar a palavra com o Heitor Faria. Ele vai falar hoje sobre arquitetura de backup em nuvem com o Bacula. Boa noite, Heitor. Obrigado por aceitar nosso convite aí, vir participar. Eu vou passar a tela para você agora, para você começar, para você poder mostrar a tua apresentação aí. Só um minutinho, peraí. Aqui. Opa. Pronto, você é o apresentador. Você já pode mostrar a tua tela aí, compartilhar a tua tela. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Bom, Valdeci, obrigado aí. Espero que todos estejam bem. Obrigado pela oportunidade aí de participar do V-Brown Bag. Parece que é uma comunidade bastante interessante, né? Essa questão da tradução aí da documentação para português e espanhol é realmente um diferencial, né? Porque por mais que a gente negue, né? A gente tem essa dificuldade de ter esse tipo de documentação. E eu tenho um blog também em espanhol, tá? Eu tenho tanto em português quanto em espanhol, então a gente pode estar configurando o RSS lá para também estar disponibilizando conteúdo lá no blog de vocês, tá? Legal, boa. Depois você se cadastra lá, que é facinho, a gente já vai colocando. Já tem alguns blogs legais lá. Isso, e é um diferencial, realmente, né? Porque, assim, se fala muito em inovação, né? Hoje em dia, né? E inovação sem você estar sabendo, né, o que está sendo construído de mais recente, né, em pesquisas, é complicado porque a maioria das pesquisas são em inglês, né? Então, realmente é uma iniciativa bacana. Bom, vocês estão enxergando minha tela? Estamos, só não dá. Agora tá legal, agora tá em grande. Full size, né? Isso. Eu queria que se você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, de onde você veio, o que você faz, antes de Isso, você vou me apresentar entrar aí assim. no assunto. Meu nome é Heitor Faria, né? Eu sou autor do blog www.bacula.com.br. Eu trabalho há mais ou menos 13 a 14 anos com Linux e principalmente com o Bacula, né? Que é um software de backup. Uma ferramenta bastante poderosa, bastante popular. No Brasil, para você ter uma ideia, o software mais pesquisado no Google é o Bacula, tá? De acordo com o Google Trends. E no mundo é o terceiro mais popular, né? Então, é uma ferramenta com muito potencial. A gente tem duas versões do Bacula, tem uma versão que é livre, a GPL3, e tem uma versão Enterprise. É mais ou menos como se fosse o OS e o Red Hat, né? Só que a versão Enterprise tem algumas funcionalidades a mais, alguns plugins para backup de VMware, de máquinas virtuais, Proxmox, Xen, KVM, aí são mais de 20 plugins, né? E algumas funcionalidades também diferenciais, do tipo desduplicação global, né? Mas com Bacula Community também dá para fazer muita coisa. Então eu me preparei para essa palestra aqui. Eu moro em Brasília. Durante muitos anos fui funcionário público do SERPRO, né? Serviço Federal de Processamento de Dados, e hoje eu estou dedicado à empresa aqui do Bacula, né, fornecendo soluções tanto no Bacula Community, treinamento e implantação, quanto do Enterprise, que aí são licenças e também o treinamento e implantação. Mas aí vamos fazer uma palestra genérica. Eu gravei um vídeo, vocês podem ver lá no meu site, no bacula.com.br, sobre o dia 31 de março, né, que foi
final de semana agora, que é o Dia Internacional do Backup. E aí eu estava fazendo uma retrospectiva, esse ano a gente teve vários acontecimentos aí importantes, assim, que viralizaram, né? Saíram na mídia, que de uma grande maneira estão diretamente relacionados ao backup, né? Uma foi a questão dos ransomwares, né? Que teve uma crise aí, o WannaCry, e um monte de ransomware aí tiveram algumas prefeituras, alguns lugares que não tinham backup, né? Porque se você tem um backup ali diário funcionando, era algo relativamente simples de resolver, né? Restaurar as máquinas, restaurar os arquivos. Outra questão que, inclusive, aconteceu comigo, né? Eu fui contratado para restaurar um servidor de backup do Bacula, que o funcionário ex-funcionário demitido tinha entrado e apagado mais de 50 serviços, né? Formatou, apagou do zero e graças ao Bacula a gente conseguiu restaurar todas as máquinas. E aí a notícia que viralizou foi a da Sabrina Sato, né? Um ex-editor do programa, apagou todos os programas. Enfim, né, e ele, depois acho que eles até conseguiram recuperar de uma maneira ou de outra, mas se tivesse backup também, era bem tranquilo, né. E uma mais recente foi a questão do incêndio, né, naquele BR Digital, né, uma empresa grande lá de hosting de Porto Alegre, que realmente é uma ameaça física que o backup normalmente visa proteger também. Tá? Então não dá para ficar sem. Na Europa já tem legislação específica GPDR obrigando os provedores, obrigando as empresas de hosting a realmente fazer o backup. Imagina, né, o nível do protecionismo, né, do Estado aí em relação aos dados também, né, de tão importante que vem sendo. E aí nos Estados Unidos e América Latina a gente acha que isso deve ser uma tendência. Então, o backup, apesar de ser uma coisa antiga, as primeiras ferramentas de backup surgiram em 1990, né, 2000, alguma coisa assim, mas continua sendo necessário e a gente continua atuando com isso. Então, vou falar um pouquinho aqui dos conceitos básicos de backup, né? O backup, ele não sei se isso aqui está atrapalhando, deixa eu minimizar isso aqui, tem como minimizar, vou botar aqui para baixo. Como o pessoal costuma dizer, né? Deus salva, mas que só o backup recupera, né? Isso. E uma coisa que costuma acontecer é porque assim, a gente tem a recuperação do desastre, né? Isso é muito comum. Existem dois tipos de recuperação de desastre. Você tem a alta disponibilidade, que é aquela que né, o objetivo é diminuir, que o seu usuário não perceba o desastre, né, que o serviço seja restabelecido de maneira imediata, e você tem o backup. O backup, ele provê, além de uma restauração que deve ser rápida, tá? Um dos objetivos do backup também é a restauração o mais rápido possível, mas também versões históricas, né, do seu sistema. Então, point-in-time recovery de bancos de dados, de arquivos, né, de versões de arquivos, versões de máquinas virtuais. Então, nesse sentido, dos pontos que você pode restaurar no passado, o backup ele é mais amplo. Então, o propósito do backup é restaurar os dados no caso de perda dos originais, tá? Então é o único propósito. E é por isso que você pode utilizar, no caso do backup, alguns componentes específicos, no caso robôs de fita, que ainda são muito... Robôs de fita, existe um certo preconceito, mas assim, para médios e grandes empresas, o robô de fitas ainda é necessário porque a quantidade de dados realmente é gigantesca. E as fitas são mais baratas, né, por gigabyte. Né? E já que você só precisa restaurar no caso de perdas, você pode ter a fita, você tem um tempo ali para pegar a fita no cofre, caso a fita não esteja no robô, né? O dispositivo de gravação sequencial ele é muito aderente a esse propósito, né? Então, outra coisa, eu costumo falar que backup é uma relação custo versus riscos. Tem gente também que começa a implantar backup e aí é o oposto, né? Também fica paranoica. Aí fala, não, Heitor, eu quero fazer um backup aqui local e aí eu quero copiar essa mesma versão desse backup para um site, para um outro site, né? Um backup off-site. E aí eu sempre pergunto assim, qual é o custo disso em relação ao risco, né? O objetivo do backup é você
termo de risco, de riscos, né, em relação à perda de dados, com um custo mínimo também. Aí você tem que responder diversas perguntas, né? Assim, o que é mais barato? Eu tenho um backup off-site ou eu tenho um backup de repente, não tenho como ter off-site, mas eu tenho aqui um cofre anti-chamas, que pelo menos a parte aqui do incêndio, alguma coisa assim, eu consigo mitigar, né? Então depende do seu link, depende da sua realidade, depende do seu budget, né? O quanto de orçamento que você tem aí para estar investindo no backup. O backup eficiente é aquele que vai minimizar os impactos de uma perda, ou seja, deu um ransomware, deu um incêndio, deu qualquer desastre, isso vai ser imperceptível para o seu negócio, ou ainda que tenha você consiga restaurar dentro de um tempo razoável, né, de indisponibilidade, e a informação também tem que estar com a desatualização razoável, né? Se você faz o backup diariamente, você pode ter ali o quê? 24 horas de desatualização no backup, né? Então tem aplicações que você pode realmente fazer backup de hora em hora, se for possível, né, numa periodicidade maior. Tudo isso em tese, é possível com backup. Backup também pode ser influenciado pela natureza dos dados, se é um banco de dados, necessidade específica de um negócio. Não é desejado, mas a infraestrutura pode limitar, né, o administrador de rede. Então, eu sempre recomendo, se você tem dificuldade de conseguir investimento para o backup, que é uma coisa que pode acontecer, que acontece, é você fazer uma gestão de riscos. Levantar todos os riscos que aquele ambiente que está claro que pode acontecer, tá? A sala de servidores não tem chave. A sala de servidores a gente está no térreo e tem um histórico de inundação, de enchente. Ou lá no caso da tal, a gente não tem o sistema de combate a incêndios do centro de dados. Eu recomendo para quem não tem essa estrutura, formalizar, escrever um documento falando assim, tem esse risco, os remédios possíveis são esses, a gente recomenda esse remédio, e passar para a hierarquia superior, né, para que ela tenha ciência. Enfim, se esses investimentos não forem feitos, pelo menos você está resguardado. Né, se algo, né, que nem lá na BR Digital, se aconteceu um incêndio, você fala, eu avisei que isso poderia acontecer. Né? Então, é algo importante. E outros fatores também pode determinar, né? Janela de backup, isso tem muito a ver com o hardware que você tem com a rede, né? O backup é o maior teste de performance que sua estrutura pode ter, né? Porque ele é muito dependente da rede, da velocidade de gravação no disco do storage, de backup, na velocidade de leitura dos discos dos clientes. Então, assim, o backup vai demandar muito, né, porque ele é feito normalmente fora de um horário de expediente, né, por isso até o próprio nome do bácula, né, vou falar daqui a pouco, né, então ele deve ser o mais rápido possível. Os dois principais parâmetros, né, ou qualidades do backup são esses, tá? É o Recovery Point Objective, que é o ponto de recuperação de falhas. Ele é inversamente proporcional à frequência de backup. Então, se você faz backup numa frequência maior, você tem mais pontos de recuperação de falhas, né? Aquele é o tempo de esforço computacional, ou de dados, ou de trabalho que você pode perder, né? Que é o tempo entre o backup e o outro. E você tem o RTO, né? RTO é Recovery Time Objective, né? O tempo para você recuperar de uma falha. Então, no caso do backup, se você for apenas com backup, você tem o tempo que você perdeu de trabalho, mais o JMIN é o tempo para você restaurar o backup, mais outras atividades que você pode precisar para restaurar seu ambiente, do tipo fazer o setup de um hardware, inicializar o sistema operacional, inicializar uma aplicação, enfim, né? Você pode ter até esses 5 componentes aqui para restaurar um ambiente. Né? Então, nisso aqui, no RTO, normalmente as ferramentas de alta disponibilidade são melhores, né? Porque elas mantêm ali uma redundância, uma cópia do seu sistema e realmente o RTO vai ser melhor. Mas no RPO, não, porque você vai ter mais pontos de falha no backup. Então, eu acho que são duas coisas aí que se complementam numa estrutura de produção, tá? Moderna. Qualquer dúvida, gente, vai perguntando aí, tá? Não, pode deixar que eu tô.
Tô monitorando aqui o chat, o Tá pessoal acompanhando aí, né? Isso, pode deixar. Dispositivos de armazenamento mais comuns. A mídia ótica decretou falência, né? O DVD nunca foi muito durável, né? Não sei quem já guardou DVD em casa, ele pega para eu ainda preciso pesquisar isso. Ele parece que pega um fungo, né? Que vai comendo ali a mídia ótica. Então, assim, ela não tem uma durabilidade muito boa, não tem uma capacidade também significativa para grandes cargas de trabalho, né? Uma coisa que eu não falei, gente, os dados em centro de dados, eles dobram a cada 2 anos. Então, em 2020, a gente vai ter 44 trilhões de gigabytes no mundo, tá? E desse montante, 80% vai estar armazenado em centro de dados. Então, assim, é algo que cresce absurdamente, né? Então, por exemplo, a mídia ótica acompanhou isso, né? Imagina, você fazer backup do centro de dados que vocês têm aí, qualquer um de vocês deve ter aí servidores com mais de 1 TB, com mais de 2, 3 TB. Então, se você usar ainda que você vá usar o Blu-ray para fazer backup disso daí, é meio que inviável, né? Então, a mídia ótica está fora, já foi suportado por algumas ferramentas de backup no passado, mas ficou inviável. Fitas magnéticas. Eu acho que a maior estrutura de backup do mundo, que é os estúdios da Warner, o cara fez até um artigo chorando as pitangas, assim, no I3E, falando assim, eu tenho problemas com fitas magnéticas, porque ele guarda todos os filmes da Warner em máxima definição. E aí ele fala de um monte de problema, quando sobe de geração, né, da LTO5 para 6, para 7, que ele tem um problema de ter que migrar as fitas, etc, mas assim, ele fala assim, pô, mas não tem solução melhor, não existe solução melhor, assim, mais eficiente do que as fitas magnéticas para a carga de trabalho que ele tem hoje, tá, porque é uma carga gigantesca, são petabytes de informação, fazer isso com disco rígido, com NAS, ia ficar muito caro, muito mais caro. Então, assim, é bem interessante esse artigo. Então, médias e grandes empresas, tá? Telecoms, Folha de São Paulo, deixa eu pensar um cliente aqui nosso que use Armazém Paraíba, é uma grande rede varejista lá do Nordeste, Datacom, fábrica de suítes lá no Rio Grande do Sul, todos eles usam soluções também com robô de fitas, tá? E discos rígidos, você tem para pequenas e médias empresas, é uma solução interessante, é uma ferramenta muito escalar, é uma solução escalável, né, porque você tem o NAS ali, o NAS, você já consegue crescer de maneira dinâmica, né, através do protocolo iSCSI, você consegue mapear discos em qualquer servidor, com máxima performance Ethernet, né, então é uma solução bem flexível. Só toma cuidado para não usar aqueles protocolos, né? Então eu estou fazendo backup ou estou pegando dados de um ponto de montagem NFS, do ponto de montagem Samba, de um ponto de montagem Fuse. Todos esses protocolos eles rodam na camada de aplicação, então tem uma limitação natural de performance que gira em torno ali dos 50 megabytes por segundo, 40, 50 megabytes por segundo. Então tem que ter cuidado, que é uma solução que não escala bem, né? Então, nesse caso aí, o ideal para armazenar backup ou para ler backup de maneira mais rápida seria o protocolo iSCSI mesmo, tá? Que é a maioria dos NAS, qualquer NAS de entrada, a maioria já suporta, né, esse protocolo. A topologia de backup, né? Quando eu comecei a trabalhar com backup para o governo, eu tinha essa situação aqui, ó, eu tinha vários servidores, era mais ou menos isso mesmo, tá? Torre, tinha até estação de trabalho que era servidor, tá? E aí a maioria delas tinha um drive de fitas, era muito comum isso, você comprava uma máquina, até Blade mesmo, e vinha com drive de fitas DDS, aí era uma miscelânea, todo dia mudava de geração, aí você tinha fita DDS, DLT, tá? E aí eu tinha essa situação, e era muito ruim, porque eu tinha aqui sistemas operacionais diferentes, e cada sistema administrava seu próprio backup, eu não tinha uma ferramenta, estava defasado, estava sem licença,
Então tinha Linux, tinha Windows, tinha Netware na época lá no governo, e você tinha que administrar todas essas fitas manualmente. Então tinha que backup que consumia fitas, e tinha que ficar uma pessoa lá responsável por trocar essas fitas, né? Então era extremamente custoso fazer essa administração. As redes Ethernet evoluíram, né, para o barramento 100, barramento gigabit, e aí passou também a ser mais fácil você ter uma topologia centralizada. Então, todas as ferramentas de backup de ponta, o NetBackup, o Commvault, o Bacula, o Vim, eles trabalham mais ou menos nessa topologia. Você tem um servidor de backup, e esse servidor ele tem um banco de dados, que é para administrar o que? Os metadados de backup, que arquivos estão sendo copiados, permissões, etc. E aí você tem os clientes de backup diversos, né, tendo o backup administrado por esse servidor e gravando no storage. Esse storage pode ser centralizado ou não. Você pode ter vários nós de armazenamento normalmente, mas você tem um serviço de backup e administração centralizado. Agendamento é feito aqui. O início dos jobs de backup, o comando para início dos jobs de backup é feito por aqui, então ele se conecta com o cliente. E aí o que muda de uma solução para outra é a nomenclatura. No caso do Bacula, a gente chama esse servidor aqui de Director. No NetBackup, eles chamam de Media Center, alguma coisa assim, Media Server, Media Center, tá? Mas a arquitetura é muito parecida. E, modernamente, né, a gente tem o backup em nuvem. O backup em nuvem envolve uma série de detalhes, né? Porque assim, a nuvem traz um mundo de possibilidades, né? Então eu fui para literatura científica para pesquisar que tipo de arquiteturas as pessoas já tinham pensado, né? A literatura científica já tinha sobre backup em nuvem. Isso é um trabalho que eu estou fazendo para o meu mestrado na UNB, então assim, por isso que eu posso dizer que é o primeiro survey que foi feito nessa área, porque não tinha nada parecido com isso. Então, por exemplo, a primeira arquitetura aqui é uma arquitetura básica, na qual esse cliente aqui tem todos os dados na nuvem. Já existe, gente, já existe empresa que tem todos os serviços na nuvem, aí seja no provedor da escolha da empresa, mas esse cara aqui, por algum motivo, ele achou que era uma boa ideia fazer um backup local da nuvem. Aí você pergunta, tá, então, mas por que ele faria isso? Por uma série de motivos, tá? Para não ficar muito dependente na nuvem, porque essa nuvem pode dar problema, a própria Amazon, a AWS já teve casos aí que eu falo lá no meu artigo que eu estou escrevendo, na minha dissertação sobre isso, tá? Então, por uma série de motivos, e se ele precisa de um dado aqui de maneira imediata e rápida, ele consegue restaurar aqui localmente, no ambiente on-premise. Essa arquitetura aqui, o pessoal que dedicou aos clientes small business, né, de entrada, mas a depender da empresa, isso pode ser uma arquitetura de backup viável, né, aí tudo depende da necessidade. Aí você tem a arquitetura, essa segunda aqui, que é o inverso. Você pode ter um cliente on-premise, tá, que aí utilizando alguma técnica de conexão com armazenamento, seja TLS ou criptografia, vai armazenar os dados no storage de nuvem. Hoje em dia, tanto o Bacula Community quanto o Enterprise possuem mecanismos para estar salvando nos principais ou na maioria dos Object Storage da Amazon, da Microsoft, do próprio Google. Todos eles normalmente têm Object Storage. E também aquele storage frio, né, do tipo do Glacier, da Amazon, que demora um pouco mais de tempo para restaurar. Esse eu não gosto muito, né? É possível, mas é porque você demora algumas horas para poder restaurar o backup, né? Mas se for para um dado que você não tem tanta necessidade, pode ser feito. A nuvem da Oracle tem esse storage frio, a nuvem da Google tem esse storage frio, né? Todos eles têm. Então é algo bem trivial. Outra arquitetura possível, você pode ter um cliente todo na nuvem, e você pode fazer backup em outra nuvem, tá? Backup entre nuvens, e aí você pode ter um servidor do Bacula lá na nuvem, e ir gravando os backups no próprio Object Storage, tá? Isso é plenamente possível. E essa quarta arquitetura aqui é a mais cara de todas,
é porque tem uma instituição americana, International Storage Association, não lembro bem o nome, que fala que você deve ter 3 versões do mesmo lado. Tá, então, basicamente, essas duas nuvens aqui funcionariam como um balanceamento de carga, dados espelhados, e aí você teria uma nuvem só de backup, né, provendo aqui numa região diferente ou uma nuvem diferente. Tá, então, essas são arquiteturas aí que foram pesquisadas em relação ao backup em nuvem, mas tudo isso é possível de implementar com o báculo. Backup geralmente são executados à noite, você tem menos usuários, quantidade reduzida de arquivos abertos. Ah, Heitor, mas o Bácula não faz backup de arquivos abertos? Faz. Isso é uma coisa que varia, que depende muito mais do sistema operacional do que da própria ferramenta de backup. Agora, o que acontece? Tem algumas aplicações, tá? Por exemplo, o pessoal que desenvolve ferramenta de backup, né? Nem todas as aplicações foram testadas, né? Microsoft Office, LibreOffice, sei lá. Aí o que acontece? O usuário está salvando o arquivo no momento que o backup está sendo feito, tá? De repente você pode corromper aquele arquivo, ainda que o Windows suporte backup de arquivos abertos, né? O arquivo aberto é aquele que está lá, mas está imutável, ninguém está mexendo nele. Né? Então é por isso que ainda que os sistemas Linux suportam, Windows suporta através do VSS, suportem backup de arquivos abertos, o ideal é que você faça com menos usuários utilizando. Né? Evitar uma concorrência com serviços, né, com hardware, processador no caso da desduplicação e da rede, e o backup, né, aquele backup daquele dia, em tese, né, ele reflete aquele dia de trabalho, então você sabe que vai ser o backup que tem para aquele dia, né, e ninguém mais trabalhou nele. É por isso o nome backup mais Drácula, né, não sei se todo mundo aí sabia, que é a origem do nome Bácula, né. Quando eu comecei a escrever sobre Bácula, eu não tive o cuidado de colocar o acento agudo, né, é uma anta, né? Porque assim, Drácula em português tem um acento agudo, então deveria ter colocado. Aí ficou bácula, se você for falar em português mesmo, seria bacula, né? Mas eu não sei, de repente eu ainda Legal. vou mudar isso. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, do Matheus Wolff. Ele tá falando aqui, ó. Uma dúvida contra ransomware, como proceder com o backup para garantir uma infecção de ransomware? Sabemos que muitas vezes o backup quente, inclusive o frio, seja ele HD externo, uma LUN SCSI, e etc., estão fisicamente plugados ou mapeadas no servidor de backup. Nesse caso, um ataque de ransomware, todas as mídias acabam sendo criptografadas. Você pode falar disso ou você quer deixar mais para frente? Não, posso falar sim. O Bácula ele tem um serviço próprio, né? Então o cliente ele abre um socket, né? E o servidor de backup vai lá, pega os dados do cliente. Então, aí você já tem uma segmentação, né, do nível de segurança. O Bácula não utiliza, né, você pode até utilizar, mas a princípio não é recomendado utilizar esses protocolos, Samba, etc. E o Bácula vai ali montar, pegar esses dados e salvar num storage de seguro, no robô de fitas ou até no NAS. No caso do NAS, o que você entrega para o Bácula, o ideal é que você entregue um dispositivo de bloco, né, um iSCSI, por exemplo, que estaria segmentado, assim, né, não tem porquê outras aplicações, outros serviços estarem acessando esse mesmo disco que só vai ter volumes do Bácula, né, é o repositório de backups do Bácula, tá, então ele fica segmentado e, em tese, fica imune a qualquer ransomware, tá? Isso é uma então, basicamente é isso. Isso é uma boa prática e, assim, não é só o Bácula, né? Todos os softwares de backup qualquer software de backup faz isso, assim, ele não trabalha, ele até trabalha, mas ele não vai falar, você não deve deixar direto um mapeamento SMB conectado lá, quando a gente está falando de um ambiente enterprise, assim, esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? Mas é interessante. Se está respondido sua pergunta aí, Matheus, senão você deixa mais comentário aí. Pode seguir. Ô Valdecir. Oi. Só mais um adendo aí também. Boa noite, doutor Wesley. Tudo bem? Bem, cara.
Também, assim, para complementar a pergunta do Matheus, né, tem que ter sempre mais de um backup, né? Se você tiver mais de um, de preferência até três, aí você pode se proteger desses cenários aí, né? Às vezes se infecta até um backup, mas você vai ter outro por segurança, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois talvez tenha um, né? E assim vai. Isso. Você tem a questão da replicação geográfica, né? De repente você está salvando o local, não só por essa questão do ransomware, mas pela questão da ameaça física mesmo. Então, de repente você tem uma filial, ou até mesmo na nuvem, já cria uma redundância. Então, na pior hipótese do ransomware pegar, que já é difícil, o seu ambiente local, você pode ter os dados também em outro lugar, né? Então, o pensamento é bem esse mesmo. Não, legal, vamos lá. E teve mais perguntas aí? Não tiveram mais perguntas ou foi só essa? Não, é isso por enquanto, é isso daqui mesmo. Você já acabou sua apresentação? Não, posso falar mais. Eu tenho aqui quantos slides? 200 slides, eu posso falar mais. Não. Vamos aprofundar aqui então, ó. Vamos falar. Aí deixa eu te perguntar, você tem alguma coisa para mostrar pra gente, tipo, como funciona o Bácula? Tem alguma telinha mostrar para fazer um backup? Que o pessoal gosta de ver isso. Você tem alguma coisa aí? Posso fazer. Eu também gosto de mostrar a parte prática. Como hoje eu tô aqui fora da minha zona de conforto, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Pera. Eu tô em outra máquina. Não, só se der, senão não esquenta não. Aí você Não, volta uma outra sim. vez pra gente fazer uma demo ao vivo mesmo, mostrando como funciona, como instala, dá uma palhinha pro pessoal aí. Só um minutinho, gente. Eu tinha desligado meu servidor de backup. Deixa eu ligar aqui. Eu tenho um online também no meu site, bacula.com.br. Tem um online lá do Bacula, mas eu vou só ligar a máquina aqui virtual do servidor. Minha casa está virando uma empresa, né? Porque, assim, para fazer esses laboratórios de backup, você tem que ter pelo menos uma conexão gigabit, né? Então, assim, tem cabo espalhado para tudo quanto é lado. Tô com as 4 CPUs aqui, tá um negócio lindo. Vamos mostrar lá do site, demo online, tá, por algum 9180, tá. Abriu aqui o local também. Bom, gente, essa é uma tela, e isso é uma crítica que foi feita para o Bacula Community durante muitos anos, que era a questão da interface, né? Só que hoje, tanto o Bacula Community tem o Backlon, que é uma interface bem legal, tá? Que inclusive tem REST API, tem um monte de coisa bacana, né? Porque com REST API você transforma seu backup num framework, né? Você faz qualquer coisa, né? Você pode fazer uma pagininha web para o cara clicar um botão e ele só inicializar um backup, né? Então é fantástico isso daí. E essa telinha aqui é do BWeb, que é do Bacula Enterprise. Os conceitos continuam os mesmos e são os mesmos na maioria de ferramentas de backup, né? Então você tem os clientes, né? Então aqui eu vou ter inúmeros clientes de backup, no caso aqui eu defino aqui o endereço do cliente, uma senha, ou eu posso também habilitar a conexão via senhas criptográficas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar enquanto você está mostrando aí. Queria que você falasse rapidinho assim, as principais diferenças entre o Enterprise e a versão que não é Enterprise, que eu não sei como chama. E aí uma dúvida que eu tenho, uma dúvida particular. O Bacula ele trabalha com agentes ou ele é agentless? Você não precisa instalar um agente lá, ele vai e faz o backup direto? Depende da aplicação, né? O Bacula, por padrão, né, historicamente, é uma ferramenta que você instala um clientezinho,
Precisa ter o agente na outra ponta para ele fazer o backup. Isso, né? Agora tem algumas exceções, por exemplo, backup de máquinas virtuais, aí tem um backup client, né? Que já, deixa eu abrir aqui uma linha, né? Da arquitetura. Então, por padrão, se eu quero fazer backup de arquivos de uma máquina, ou de repente de algum banco de dados, de uma coisa assim, eu instalo, tá, o clientezinho nessa máquina. Agora, por exemplo, no caso do backup do VMware, né, que é da própria máquina virtual do Zen, do Hyper-V, aí você tem a possibilidade do backup clientless, né, que aí ele vai fazer o backup da máquina. Por exemplo, o backup do VMware é bem interessante, o plugin do Bacula. Ele permite aquela restauração instantânea, né, e permite o usuário restaurar só um arquivo de uma imagem de um backup de uma máquina virtual. E você né? não Então você precisa tem ter as duas agente, possibilidades. né? Ele se conecta Isso, no vCenter, aí ele faz o E- snapshot da VM e grava o backup. Isso, né? Então você tem as duas abordagens. Você pode tanto tratar uma máquina virtual como se fosse uma máquina que instalar o cliente lá, quanto tem também o backup através dos plugins, né? Uhum. Aí você tinha me falado das diferenças, né? A interface principal do Bacula Community é essa daqui, tá? Eu, particularmente, é uma questão pessoal minha, eu confesso que eu acho essa interface feia, né? Mas aí é questão de gosto, né? Cada um tem o seu. Mas ela, pô, não estou conseguindo ampliar aqui, eles mudaram essa pimenta aqui Agora o desse Google não deixa mais mostrar a imagem. Clica com o direito aí e manda abrir em outra tab. Abrir uma nova guia, isso, então. Acho que é Não, mas ele no vai abrir no YouTube. YouTube. Não, mas clica em abrir Enfim. imagem. Mas de características, ela assim, o que é, tem alguma coisa que é capado, assim, ela não ela tem volume de dados. Isso, a interface é diferente, né? Mas assim, essa daqui em tese faz a configuração, deveria fazer toda a parte de configuração. Então a interface é diferente, né? Aqui no BWeb a gente tem essa, no Bacon é essa. Apesar que essa aparência aqui é customizável, é CSS, então é muito fácil de configurar. Então essa é uma diferença. A segunda diferença são os plugins, né? No Bacula Enterprise você tem todos esses plugins aqui, de SAP, de Hyper-V, de backup de bancos de dados. No Community você tem um único plugin que é um plugin genérico, que eu até falo muito sobre ele, que é o bpipe, que é um plugin que você precisa desenvolver, você precisa customizar. Então, por exemplo, lá no meu site tem muito artigo sobre isso. Por exemplo, lá, como é que eu faço backup? Eu lancei essa semana de backups do Proxmox. Máquinas virtuais do Proxmox utilizando o Bacula Community. Então você precisa ter um script, por exemplo, aqui eu fiz um script para listar as máquinas virtuais e para exportar elas, eu exporto elas para um named pipe. Aí o Bacula, esse plugin do Bacula bpipe é um plugin genérico, ele é um plugin que faz backup de named pipes, tá? Então aí qualquer coisa que eu consigo jogar para um pipe, eu consigo fazer backup com Bacula Community. Dumps de MySQL, dumps de Postgres, dumps de export de máquinas virtuais, qualquer coisa. E eu posso também definir aqui ou modificar o comando que eu vou executar na hora de restaurar. Então, se eu quiser fazer aqui um restore da máquina virtual, restore do Proxmox, na hora que eu restaurar pelo Bacula Community, ele já vai restaurar lá no Proxmox. Você entendeu? Então dá para o próprio usuário pode definir. E aí tem um options também que lá na hora eu posso mudar. Ao invés de eu restaurar lá Proxmox, eu poderia fazer um DD output file é igual a qualquer lugar e restaurar aquele backup daquela VM, né, o arquivo VMA, restaurar para o disco. Então, assim, tem umas coisas que são mais complicadas. Então, assim, o bpipe, ele atende a 90% das aplicações. Tem umas coisas que são mais complicadas. Por exemplo, o VMware. O VMware, ele não dá para fazer isso, né? Porque o SXI, ele é todo fechado, né? Não dá para você ter um cliente do Bacula lá, né? Não dá para instalar nada, na verdade, né? No SXI.
Aí você tem umas alternativas que são mais complicadas. Você tem um script GetVCB, que inclusive é a única alternativa para o. Eu acho que o Valdeci até me perguntou essa semana, né? É porque o SX Livre ele não tem as APIs de backup. Aí teve um coreano lá que desenvolveu um script, se chama GetVCB, eu acho que está aqui. Ele não é coreano não, tá? Ele só é japonês, mas tem cara de japonês, mas coreano não. Mas, não, eu entendi. Então, assim, na versão free do Bacula, você para fazer backup, por exemplo, se eu tiver uma máquina física rodando Linux lá, você precisa desenvolver um script para isso, ou ele já vai conseguir fazer o backup, o backup vai escolher o target lá e ele faz o backup? Não, backup de arquivos é normal, não, né? Só que aí é o seguinte, você tem... eu não estou falando de arquivos, eu estou falando da máquina física. O que ele faz? Ele tem uma opção de fazer um backup bare metal, por exemplo. Eu quero fazer o backup da máquina inteira. Se se eu perdi aquela máquina, eu consigo restaurar a máquina inteira. O Bacula Community, durante muitos anos, ele teve o plugin bare metal. Eu conto para você que eu não sei como tá isso, tá? Que é um backup que tem dois tipos de backup bare metal, né? Você tem um backup bare metal em nível de imagem e você tem o bare metal em nível de arquivos com as informações do disco, né? Aí uma tem vantagem e outra tem desvantagens. A filosofia que o Bacula sempre adotou foi o backup de arquivos full, mas a informação de particionamento dos discos, que tem a vantagem de você poder continuar fazendo backup diferencial em nível de arquivo. Então, assim, durante muitos anos o Bacula Community teve o Bare Metal Community. Eu não sei se está estável ou se não está. Eu sei que no Enterprise tem. E é uma coisa, Valdeci, que foi legal você ter perguntado, que é assim, que está muito na moda, porque assim, tem cliente meu que chega assim, eu tenho um legado, uma máquina física lá que o pessoal tem até medo de mexer, né? Um Windows NT, Red Hat 3 que não sabe o que faz e quer migrar para virtual, ou quer migrar para nuvem, né, computação em nuvem. Aí o pessoal fala, não, a gente usa o bare metal para esse tipo de situação, para fazer um backup lá da máquina física e migra para a máquina virtual ou até para um serviço de computação em nuvem. Tá? Mas o backup de arquivos é normal, né? Aí você tem essas exceções, você tem algumas aplicações que você precisa rodar algumas coisas. Lógico, a questão do run script, né, antes e depois dos jogos de backup, isso é plenamente possível. Você pode parar um serviço, você pode gerar o conteúdo, né, de um arquivo numa pasta, só que nem sempre você tem, né, espaço no disco dos clientes para fazer esse tipo de coisa. Aí tem situações muito inusitadas, por exemplo, o backup do Zimbra. Todo mundo me falava assim, Heitor, não dá para fazer backup de Zimbra. Nem ferramenta proprietária faz backup de Zimbra, só no Zimbra Enterprise. Eu falava assim, mas por quê? Então eu não entendia, né? Aí eu fui olhar, desenvolvi isso aqui não deixa de ser um script, né? Na verdade é um script que passa configurações para o Bacula. O que é que esse script faz? Ele lista as caixas de usuários lá do Zimbra, do serviço do Zimbra, e gera um stream, né? Um named pipe para cada usuário do Zimbra. Então, isso aqui é o seguinte, ele faz um backup do Zimbra, o comando, né, da console do Zimbra, usuário do Zimbra, isso ele vai fazer para cada usuário, e vai gerar um backup, um dump da caixa do usuário do Zimbra. Nesse caso aqui, isso daqui é uma falha do Zimbra, não é minha não, tá? Na hora de restaurar, para que seja uma coisa automatizada, eu precisei restaurar para um tar, e daí restaurar para o Zimbra, mas essa restauração é automática. Tá, da caixa do usuário inteira. Porque esse comando aqui, o Zimbra Command, não aceita da entrada padrão. Ele faz questão que seja um tar, tá? Isso aí é um bug, eu até mandei e-mail para os caras lá. Mas é só por isso. Enfim, de qualquer jeito isso aqui funciona, né? É uma gambiarrinha, mas funciona. Restaura para lá. Aí você pergunta assim, tá, então, mas por que você não faz na granularidade de mensagem, né? Ia demorar demais, né? Imagina, você manter um banco de dados que cada arquivo seja um e-mail, né? Hoje em dia, então é inviável. Teve um cara lá do Uruguai que me ligou
falou comigo essa semana, falou assim, pô, Heitor, tem um plugin aqui não sei se era do IBM, do Spectrum da IBM, não sei o que lá. Pô, o backup demora anos, semanas, não completa do Zimbra, alguma coisa assim. Então eu falei, não, pô, faz desse jeito que vai dar certo, porque aqui tudo bem. Se eu restauro a caixa do usuário inteira, sei lá, de 3 dias atrás, ele vai ter um inconveniente, né? Que ter que apagar novamente e-mails que ele tenha deletado. Beleza, mas aí o backup vai ser muito mais rápido e a restauração mais rápida também, mais eficiente. Entendi. Não, bacana, cara. Quer ver, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Matheus. Ele tá perguntando se você consegue falar pra gente o volume quem que tá usando o Bácula no Brasil, quantidade de usuários, empresas que estão usando aí, o que você consegue falar pra gente? Que assim, o que eu conheço, falando da minha caixinha, da minha grande ignorância. O que eu conheço de báculo, que eu ouço bastante pessoal falando, usando bácula, é geralmente aquele cara, assim, que é o cara pequenininho, que ele não tem nada, que ele tem uma máquina, duas maquininhas, e aí ele faz um backup ali pro HD externo e vai tocando. Quando a gente começa a subir para o nível mais enterprise, eu nunca vi nenhuma implantação de bácula rodando, mas você, como é o cara do bácula aqui no Brasil, você deve conhecer, acho que você pode contar pra gente aí algum case, alguma coisa. O Bácula Enterprise, eu comecei a trabalhar com Bácula Enterprise em 2015, então assim, a gente é distribuidor exclusivo aqui no Brasil, então realmente um caminho bastante recente, né? Ainda sendo recente, a gente tem vários cases nossos, inclusive, a gente tem a Algar, o grupo Algar, que é a quarta maior telecom do país, a gente tem a Local Web faz backup de mais de 1,5 PB de dados utilizando o Báculo, eles usam 2, mas grande parte é o Báculo Enterprise, a gente tem o institutos federais pelo Brasil, esse Armazém Paraíba que eu sempre falo é uma grande rede varejista do Nordeste, tem, acho que praticamente nos 9 estados do Nordeste tem um Armazém Paraíba, e Exército, enfim, a gente tem várias estruturas realmente grandes, e o Bácula, ele é feito realmente para médias, é uma ferramenta muito focada na escalabilidade. Aí, falando de community, que assim, é o paradoxo, você sabe quem usa o Bácula Community hoje? Eu não sei nem se eu posso estar falando essas coisas, mas você sabe quem usa o Bácula hoje? Pode, ninguém está ouvindo aqui, é tranquilo. Ninguém, né? A UOL. Uhum. A UOL, muita coisa lá eles usam Bácula Community, então assim, tem grandes empresas assim que você nem imagina, né, e estão usando o Bácula Community, e isso é muito comum, tá, isso é muito comum, várias empresas chegam para mim, então agora você tem um Enterprise, que bom, a gente sempre quis, a gente usa o Community aqui na maior parte dos ambientes, e a gente queria realmente ter uma solução Enterprise, e isso que me anima a trabalhar com Enterprise, porque você tem uns dois tanto segmento do cara que quer usar o livre mesmo, e quer, né, da manutenção ali, como você tem o segmento Enterprise, então você tem os dois tipos de clientes. A Unicamp usa a Bácula Community em grande parte do seu parque, a Unicamp é uma grande empresa, né, tem mais de 6.000 servidores, é um negócio grande. O ITA usa Bácula, então o community, então assim, o mesmo community você tem grandes estruturas também que utilizam. Não, bacana, é legal saber isso daí. O que eu vejo olhando de fora é que assim, a ferramenta, olhando assim, ainda mais agora com o que você explicou, deve ser uma ferramenta realmente boa, eu realmente não conheço, vou até parar para dar uma olhada, dar uma testada aqui no Lab, mas quando você está falando já de um ambiente enterprise, às vezes eu acho que o que pode dificultar a adoção de uma ferramenta dessa é realmente essa parte de você ter que desenvolver script, ficar tendo que. Porque geralmente o cara quer assim, eu preciso de uma coisa, eu coloco aqui, ele me funciona, não dá dor de cabeça. Porque, você sabe, às vezes o cara não tem braço para poder fazer dentro do time dele, para poder fazer
para desenvolver um script para aquele negócio que ele precisa, ou ele não tem, ou às vezes ele não tem, num lugar que ele tá, não tem mão de obra, e a mão de obra acaba sendo muito cara para o cara trazer. Isso é um pouco da minha visão, assim, do software open source, do software livre, que tem a versão de graça, tá aqui, tá de graça, mas para fazer funcionar você vai ter que ralar, você vai ter que gastar um monte de horas ali em cima para poder fazer o negócio funcionar. E aí você pega, você fala, tipo, o ITA, o Unicamp, esses caras devem ter mais recursos de gente, né, para estar ali desenvolvendo, o cara sentar e ficar desenvolvendo o negócio até realmente funcionar, do que às vezes uma corporação que trabalha com um grupo reduzido, um monte de projeto rodando ao mesmo tempo. Mas é interessante, eu gostei bastante do que você mostrou aí. Eu posso te falar que eu era completamente ignorante sobre o Bácula, nunca tinha nem visto a cara dele, mas foi bem bacana. Wesley, você tem alguma coisa aí para falar? Você que é o nosso cara de backup? Cara, foi legal a apresentação, eu gostei bastante assim, do que o Heitor explicou, deixou mais claro assim, algumas coisas que eu não tinha conhecimento, e vou procurar, né, conhecer melhor a ferramenta para a gente poder, até para eu poder fazer uma comparação melhor, porque é um negócio que a gente acaba não, eu acabo não ouvindo falar muito, né, a gente sempre vai para soluções mais conhecidas, né, e acaba não vendo essas outras soluções. Foi bem legal, Heitor. Não, a gente está crescendo bastante, a gente tem várias leads aí em andamento, com grandes projetos realmente amplos e Alô, Heitor? Alô? Eu acho que ele caiu. Eu pensei que tinha sido eu, na verdade. Eu também pensei que tinha sido eu. Deixa eu pingar ele aqui. Alô, Heitor? Ele tá respondendo aqui. Ó, já botou a culpa no Windows, ó. Eu nunca vi esse pessoal como reclama do Windows. Era só um minutinho aí, pessoal, que ele caiu e já tá voltando aqui. Se ele não voltar uns 2 minutinhos, a gente encerra, porque eu acho que ele já tinha encerrado. Eu queria só que ele realmente desse aí a... Enquanto isso... Ô, Matheus, boa noite, tudo bem? Tá ouvindo a gente aí? Salve, salve, tô ouvindo sim. Opa, e aí, tudo bom, Matheus? Seja bem-vindo aí ao Vibrão Bag. Beleza? Você tava falando, você já usa o Bácula aí na tua empresa? Não, cara, não. Você tava avaliando? Não uso. Avaliei ele e acabei adotando outras ferramentas e acabei não pegando o Bácula. Ah, legal. O que você acha? Quando você avaliou assim, qual foi a barreira que acabou não... Implementação, cara. Muitas vezes o time, pelo menos o meu time de TI, é um time enxuto, né? Uhum. Então, às vezes tem que fazer muito com pouco, né? Então, daqui a pouco, se tivesse mais pessoas para implementar a ferramenta em si, tanto numa rede quanto em outra, né? Mas como às vezes precisa fazer bastante com poucos cliques e com pouco tempo, principalmente, daí, então, a gente acabou adotando outra ferramenta. Foi até aquilo que eu falei um pouco antes, né? Assim, quando você tem um ambiente que você tem um monte de gente ali que tem disponibilidade e tem conhecimento, até você começa a olhar para esse tipo de ferramenta com outros olhos, né? Por exemplo, ele deu o caso do UOL que usa. O UOL tem gente pra caramba, ele pode colocar 3 negros lá só pra ficar desenvolvendo. Eu fiquei até impressionado com o Local Web também, cara. Uhum. Eu fiquei impressionado com o Local Web. O Local Web é gigante, cara. Né? Meu Deus.
E, poxa, uma ferramenta dessas rodando lá é de se admirar mesmo. E então esses caras conseguem colocar no o custo, de vez o custo que eles economizam aí para comprar uma ferramenta tipo um Vim ou um Net Backup, ajuda aí o que eu não Mark Server, um cara desse, ele consegue colocar meia dúzia de cara lá que escreve script e ele vai economizar uma puta grana, né, com uma ferramenta como essa. Claro, e depois de implementado a ferramenta, o profissional tá lá para ti, né? Exatamente. O que eu senti hoje, assim, pelo meu primeiro contato com o Bácula foi hoje, vendo o Heitor apresentando, é que ele é um pouco complexo, assim, né, por uma pessoa que não está acostumada. Às vezes as empresas, eles esperam assim, ainda mais ferramenta de backup, né, ela traz uma solução, não um problema, né? Ela veio para resolver trazer uma solução, entendeu? Você quer um negócio simples e rápido e que faça seu backup e principalmente que você consiga fazer o restore, né? Fazer backup em muitas fases. A gente precisa fazer o restore, né? Então, exato. Eu senti que ele é um pouco mais complexo, assim, precisa de... Exatamente, cara, foi essa barreira que eu tive, assim, a complexidade dele, e isso que eu sou acostumado com Linux, cara. Apesar de não vir, eu trabalho já há alguns anos aí na área aí. Sempre desde o começo. E outras ferramentas que a gente citou aqui, muitas delas são Next Finish, né? No Windows. Sim. Assim, instalou, subiu, faz o backup, faz o restore, né? Mas, assim, eu não tiro o mérito do Bácula, entendeu? Ele é interessante até pela quantidade de plugins que ele tem para diversos tipos de ambiente, ele se torna uma alternativa muito legal, né? Assim, claro, cara, até um backup simples, daqui a pouco um backup de arquivo. Ah, tá, não vou fazer backup de VM, não vou fazer backup a nível de bare metal. Porra, é uma solução free, né, cara? Bem legal. Uma coisa, eu tô conversando aqui com o Heitor, ele já tá entrando aqui. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, que eu até queria perguntar para ele, é o custo da solução, assim, para ele dar um cheiro de custo. Porque no final o que vai depender muito da gente acabar escolhendo uma solução ou não. Claro que a gente pesa implantação, facilidade, se atende os requisitos, mas no final, o que vai definir é o valor do cheque que você tem que assinar, né? Sempre, né, cara? Sempre. A ferramenta pode ser a mais linda do mundo, se o financeiro não aprovar, cara. O que tu vai fazer? Exatamente. E às vezes você faz a conta mesmo, bota no lápis, né? Pô, um Arc Server, um Convolt custa 10 para implantar. O Bácula custa 4, mas aí eu vou precisar de mais 3 caras que custam 1, vai sair mais barato. Então, pau no gato e vamos colocar os caras para ficar desenvolvendo esses plugins aí para funcionar, né? Essa é a conta que a gente acaba fazendo na maioria das vezes, né? É isso aí. O Heitor, ele vai voltar online? Eu até tenho uma outra pergunta. Ele tá voltando aqui. Hã? Desculpa, eu não te entendi. Depois eu tenho uma pergunta para ele também, não sei se tu quer que eu deixe escrito ali. Ou... Não, espera, se já tá online aí, já fala com a gente, já participa com a gente. Ele falou que travou a VM com Windows dele, não deu sorte com Microsoft. Mas isso aí, sabe o que é? São os deuses da TI batendo nos caras, esses caras que só usam Linux, que só falam mal de Linux, aí o cara vai usar Microsoft, toma porrada aí, ó. Cara. Por isso que eu falo, tem que ser bonzinho com todos os sistemas, que aí todos eles funcionam com você. Mas legal, obrigado aí, o Matheus, por ter entrado. Você acompanha sempre, né? Imagina, cara, estamos sempre juntos, cara. O lance é fazer a cena crescer, né, cara? É isso aí. Você é da onde? Sou Rio Grande do Sul. Ah, legal. Você é de Porto Alegre? 100 quilômetros, não, dá 70 quilômetros de Porto. Pô, então... Sou mais pertinho da Serra. Ah, tá, vai. Da Serra. Ah, entendi. Vai prestigiar o pessoal do
do VMUG lá do Rio Grande do Sul, cara, que eles vão fazer a primeira reunião do VMUG vai ser dia 10/4, semana que vem, eu acho. Acho que é uma quinta-feira. Olha que legal, cara, não tava sabendo. Não tava sabendo, deixa eu pegar aqui. Eu vou até postar no blog amanhã, e que eles começaram um capítulo novo. Você deve trabalhar com VMware aí, não sei, na tua empresa. Então, é bem legal. Eles começaram, deixa eu ver, dia 10, que dia que é? Hoje é dia 2, na outra semana, terça-feira, na próxima terça-feira. Um capítulo novo. Vai ser legal. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou ver se eu consigo achar uma passagem baratinha. Você é de onde? Eu sou aqui de São Paulo. Você é de onde, cara? São Paulo. Beleza. Bom, vamos ver se ele volta, deixa eu ver. E aí, Wesley? Vamos interter aí o pessoal. Conta uma piada aí. Wesley tá virando a casaca agora. Não, que isso? Nunca, jamais. Só tem que conhecer os concorrentes. É isso aí, tem que pra poder falar, tem que saber, né? Verdade. Não dá pra só falar. Agora eu tenho certeza que você vai começar a estudar bácula também. Opa! Fazer um lab aí pra ver. Aí que você consegue economizar um dinheiro lá e aumenta seu bônus no fim do ano. Bom, ele não tá respondendo aqui. Dá mais 2 minutinhos pra ele. Aí senão a gente fecha. Eu ia perguntar para ele, cara, será que a nível enterprise, a nível corporativo, existe alguma... Sobre a implementação, será que tem alguma empresa? Oi, voltei, gente. Aí, opa! Seja bem-vindo de volta, Heitor. Bom, a gente tá... Eu tenho uma alergia a Windows, né? Vocês me obrigaram a usar o Windows hoje, aí ele travou, deu uma tela azul aqui já no final. Cara, é o que eu tava falando, assim, ó. Eu não uso Windows no dia a dia porque eu não tenho mais máquina de Windows aqui. Mas eu não lembro a última vez que eu tomei tela azul, cara. Isso não vejo acontecer mais. Isso aí, sabe o que é? São os deuses da informática que vocês falam tão mal do sistema que quando vocês vão usar ele dá pau. Tem que ser assim igual eu uso de tudo e não reclamo de nenhum. Então nenhum briga comigo. Não é reclamando não, é a condição patológica, é a alergia mesmo. Não é, isso aí é cisma, vocês tinham que... Por que o Linux no desktop nunca foi pra frente? Eu tenho uma teoria, depois eu falo. Mas só pra gente acabar aqui, então o Matheus tava conversando com a gente aqui. Ele tem mais uma pergunta pra você, mas aí a gente... Quando você caiu, uma das coisas que a gente estava falando, assim, ele acabou não adotando o Bácula no ambiente dele, devido realmente à complexidade da implantação, né? E eu acredito que talvez você deva esbarrar bastante, ter essas barreiras aí, quando você está prospectando cliente, o pessoal acaba não escolhendo, talvez pela barreira, pela curva de aprendizagem que você precisa, que ao meu ver me pareceu bem grande. E aí uma coisa que eu ia te perguntar, qual que é, não precisa dar valores exatos, mas assim, ordem de grandeza, quanto custa uma licença do Enterprise e como que ele é licenciado? É por host, por volume de dados, por socket? Como que funciona o licenciamento do Enterprise? Certo. Essa complexidade do community era bastante reduzida no Enterprise, né? Agora é o seguinte, se você for, né, comparar uma ferramenta de backup, que é uma solução distribuída, né, um sistema distribuído, com a solução de mera cópia de dados, do tipo um TAR, do tipo um R-Sync, realmente um R-Sync da vida só para você sincronizar ali é muito menos complexo, né? Mas em relação a valores,
o Bácula, a gente não trabalha, a gente até trabalha, mas assim, quando não tem jeito, né? Mas a princípio a gente não trabalha com o padrão de mercado. O padrão de mercado normalmente é ou socket, né? Quantos sockets estão sendo utilizados ali pelo sistema de backup das máquinas, a gente acha isso meio complexo, ou pelo tamanho do backup, que é algo que né, que está sempre crescendo e é difícil para os tanto para a empresa, principalmente para a empresa pública, está medindo isso e está prevendo isso, né? Então a gente trabalha por faixas de quantidade de clientes. Então a gente tem várias faixas, tem de 1 a 25 clientes, esses clientes podem ser máquinas físicas ou virtuais, tá? De 1 a 25 máquinas. Aí você tem as faixas, de 26 a 50, de 51 a 200. Se você está dentro dessa faixa, você paga um preço. Se você vai para outra faixa durante o contrato, aí você paga a diferença e vai para outra faixa. Quanto mais as faixas vão aumentando, vai ficando assim, proporcionalmente em relação ao preço dos clientes, vai diminuindo, né? Tem um ganho em escala aí. O custo unitário vai do cliente. Então o licenciamento dele é por agent, né? Agent instalado. Então você tem 50 máquinas, eu compro 50 agents e aí eu pago 50, entendi. Não, bem interessante. Isso. Legal. Matheus, quer fazer tua pergunta aí? Então, Heitor, a nível de... Bom, a gente então já sabe que existe a ferramenta, a Community e a Enterprise, mas e a nível de corporação, a implementação, como é que funciona? Faça seu jabá. Eu não sei se é contigo ou daqui a pouco se tem empresas hoje no mercado que querem adotar o Bácula, mas não querem implementar. Como é que funciona? Quer adotar o Bácula, mas não quer implementar, não entendi. Eu acho que o que o Matheus está perguntando é assim, né? Quem hoje, se eu estou ouvindo esse vídeo, gostei da solução, como eu faço? Eu falo com você atende o Brasil todo, ou tem outras empresas que eu sei que você é o distribuidor oficial aqui no Brasil, mas como tá esse mercado? Tem gente formada para poder fazer esse... eu acho que é isso que você queria perguntar, né? Exatamente, valeu aí, Valdir. Oi? Isso. A gente está distribuindo aqui no Brasil, na América Latina também, alguns países da América Latina que a gente não tem representante, e no Brasil é a mesma coisa, a gente tem alguns parceiros, né? A gente tem a Simplicity lá em Minas, a gente tem o AF13 em Fortaleza, a gente tem alguns parceiros comerciais que revendem as licenças do Bácula, mas aí vocês podem estar falando comigo ou buscando lá no site, no bacula.com.br, algum parceiro comercial também, tá? Então, das duas formas funcionam. Legal. E a gente está aberto também, se tiver algum parceiro, algum estado que a gente não tenha parceiro ainda, a gente está aberto aí também para parcerias. É uma solução nova, a gente, você entra, por exemplo, no site da Vim hoje, você tem centenas de parceiros, né, e a gente não quer expandir dessa maneira, a gente quer ter poucos parceiros, mas crescer de uma maneira mais sustentável, na verdade. Não, legal. E como que é o suporte? Como que funciona o suporte disso? Porque eu acredito que você quando eu compro a licença da versão Enterprise, eu tenho direito a suporte, né? Como que funciona? Então, o suporte da Bacula Systems, que já vem, que você compra a licença, você já tem um suporte. Ele é em inglês, né? Isso é um problema que qualquer ferramenta de backup vai ter. O que a gente faz é que a gente coloca um acréscimozinho em nossos contratos, opcional, que é o nosso suporte em português. A gente tem alguns técnicos e analistas que prestam esse suporte, fazem até acesso remoto. E a gente tem vários tipos de acordo no nível de serviço, tem 24/7, 5/8. E a gente presta esse suporte remoto, a gente vira uma interface, né? Então, se a gente precisa de alguma coisa do desenvolvedor, a gente que faz a interface com eles. Legal, bacana. Então tem suporte, tem um suporte no Brasil para Bácula, né? Tem, mas tem. Isso, a gente tem suporte legal, em português e em inglês. Bacana. Então é isso. Quem tem mais uma pergunta aí? Deixa eu ver aqui no chat, mais ninguém. Matheus, Wesley, mais alguma coisa pra gente fechar? Tá tranquilo, ficou bem claro aí. Queria até agradecer o Heitor pela disponibilidade aí para apresentar pra gente. Bem legal. Não, eu que agradeço a
oportunidade. E se quiser fazer outro mais técnico, eu gosto muito de fazer técnico. Ultimamente a gente só tem feito esses webinars mais entrevista, né, mais perguntas, né, perguntas e respostas. Mas a gente gosta muito de fazer também desafios técnicos, né? Então de repente o pessoal propõe algum desafio, a gente pode fazer e mostrar. Legal. É isso aí. Então, Matheus, alguma pergunta? Posso fechar aqui? Não, pode fechar, cara. É isso aí. Tamo junto, viu? Então tá legal. Valeu Obrigado por ter participado aí. Heitor, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. As portas do VBOMEG aí estão abertas para você. Se você quiser voltar para fazer uma demo ao vivo, mostrar realmente como instala, como faz um backup, que o pessoal pede bastante isso pra gente. E a gente gosta de ver, a gente como técnico, a gente realmente gosta de ver isso. É o negócio funcionando ali, para aprender, para eu conseguir aplicar no meu dia a dia. Então, de novo, muito obrigado. E aí, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar seus contatos, e aí a gente já encerra. Isso, meu contato principal é o www.bacula.com.br. Lá no sobre do site tem todos os meus contatos, tem celular, tem e-mail, meu e-mail é heitor@bacula.com.br, fácil de decorar também. Também estou no Telegram, né? Eu acho que eu e o Valdeci estamos em um monte de grupos parecidos, né? Lá no Telegram a gente tem um grupo de infraestrutura, tem um grupo do Bacula BR também, que é o @BaculaBR, é um grupo dedicado ao Bacula. Inclusive, Valdeci, se quiser entrar lá também, seria legal. Opa, vou entrar lá. A gente está lá no infraestrutura, no Backup Administrators também. Não, legal, então. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, boa noite para quem acompanhou a gente ao vivo aqui, e para quem está acompanhando esse vídeo gravado aí no futuro. E a gente fica por aqui. Boa noite, muito obrigado, até semana que vem. Valeu!